Boa tarde, galerinha do quarto ano. Vamos iniciar nossa aula de hoje. Hoje é 10/7/2020 e a nossa aula de hoje é a nossa aula de História. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar e estudar o início do comércio, depois vamos realizar a correção da atividade da aula passada e, por último, passarei a atividade de hoje, que vocês devem fazer, fotografar e me enviar. Ok, pessoal? Para iniciar a nossa aula de hoje, vocês vão pegar o livrinho de história e abrir na página 42. Bom, pessoal, aí na página 42 é o início da nossa unidade, nossa nova unidade, que é o que nós estaremos iniciando o estudo hoje, que é o início do comércio. Quando eu falo para vocês em comércio, qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Acredito que a maioria de vocês vai me dizer que quando pensa em comércio, pensa naquele mercadinho, né, perto de casa, ou naquele comércio maior em que a gente vai comprar os produtos que a gente necessita para o nosso consumo do nosso dia a dia, não é isso? Então, não está errado o pensamento de vocês. Comércio é essa atividade de compra e de venda de determinados produtos. Mas, professora, sempre existiu o comércio? Não, nem sempre. Até o momento, né, a gente estudou os períodos pré-históricos, que foi o período paleolítico e o período neolítico. A gente viu que o homem ele retirava da natureza aquilo que ele precisava para o consumo. Depois que ele aprendeu a plantar e a colher, né, aprendeu a prática da agricultura, ele começou a plantar e a colher e a criar os animais que eles precisavam para sobreviver. Logo após, né, essa conquista, logo após quando eles conseguiram realizar a prática de agricultura, é que teve início o comércio. Quando a gente olha para esse mapa, pessoal, que tem aí no livrinho de vocês, aqui é o mapa mundi. Que é isso, professor? É a representação do nosso planeta. É a representação do planeta Terra, em que estão aqui presentes os continentes que nós até já estudamos lá em geografia. Vocês lembram? Tem o continente americano, tem a África, tem a Europa, tem a Ásia, tem a Oceania. Só não vai aparecer aqui nesse mapa mundi a Antártica, mas aqui nós temos os demais continentes, tá? Então aqui é o mapa mundi, que é a representação do nosso planeta. Observem, pessoal, que aqui do lado nós temos o quê? Nós temos uma lista de diversos produtos, certo? Que são produtos que eram plantados e colhidos na época, certo? São produtos de origem da agricultura e da criação de animais. Aqui eram os produtos que eles plantavam e colhiam e que eles conseguiam com a agricultura e a criação de animais, que era o algodão, o arroz, a aveia, a batata, o cânhamo, centeio, cevada, ervilha, alpaca, boi, cabra, carneiro, cavalo, feijão, inhame, lentilha, mandioca, milho, pães, sorgo, trigo, galinha, ganso, lhama, porco e porco da Índia. Área de origem das principais culturas agrícolas e da criação de animais. Então, aqui nós temos essas origens, ou esses alimentos, né, esses produtos de origem tanto da agricultura como da criação de animais, e aqui nós temos os locais, certo? Aonde nós poderíamos encontrar esses produtos. Aqui na imagem, aqui no vídeo, talvez não dê para vocês visualizarem muito bem, mas observem pelo livrinho de vocês, que vocês devem estar em mãos. Aqui, nessa região aqui, deixa eu só acionar bem aqui o pincel. Pronto. Essa região bem aqui, pessoal, olha, que é a região de quê? A região da América do Sul, que é onde se encontra o Brasil, o país que nós vivemos. Se nós formos observar quais eram os produtos, né, que tinham nessa região aqui, nós tínhamos a mandioca, nós tínhamos o feijão, nós tínhamos o algodão, nós tínhamos o inhame, nós tínhamos a alpaca, certo? Então, assim, são as batatas, são alguns produtos que eram plantados e colhidos aqui na região da América do Sul. E se nós formos observar bem aqui
mais ou menos que é onde se encontra o Brasil, perdão, bem aqui, ó, que é onde se encontra, peraí, deixa eu voltar, não tá querendo voltar. Pronto, voltou. Bem aqui, pessoal, olha, que é onde se encontra mais ou menos o Brasil, nós temos a mandioca, não é? A mandioca, ela era um produto que era plantado e colhido aqui no Brasil. Aí aqui nós temos os demais continentes. Esse negócio tá só querendo voltar. Pronto. Aqui nós temos os demais continentes. Olha, nós temos a África. Na África nós já temos o inhame, nós já temos a lentilha também nessa época, nós temos o cavalo lá na Europa, nós temos o boi também lá na Europa, nós temos a cevada, nós temos o trigo, todos esses alimentos aqui na Ásia. Nós já temos o porco, né? Nós já temos o cânhamo. Então, são alguns produtos de origem, certo? Da agricultura que eram plantados, eram colhidos e que eram obtidos nessa época, na época da plantação e da criação de animais, tá? Aqui nós temos alguns pontinhos com algumas informações. Especialização do trabalho. O desenvolvimento da agricultura possibilitou aos trabalhadores desenvolver uma atividade especializada. Por exemplo, artesãos que fabricavam tecidos, objetos de cerâmica, cestos, armas e outros. Então, depois que ocorreu o desenvolvimento da agricultura, os trabalhadores começaram a ter algumas atividades especializadas, né? Começaram a realizar a fabricação de tecidos, a fabricação dos objetos de cerâmica, dos cestos, utilizando certo aqueles produtos que eles conseguiam obter na agricultura. Comunidades fluviais. Os primeiros grandes grupos familiares ocupavam geralmente as proximidades de um rio, o que garantia água para regar os campos e abastecer a população e o gado. Vocês lembram que eu também falei para vocês que quando os grupos humanos começaram a se tornar sedentários, a viver na sua região, a criar animais e agricultura, eles construíam as suas casas, as suas aldeias próximas aos rios, porque facilitava, certo, para eles beberem aquela água, também para irrigar a sua plantação e também para abastecer, né, a sua criação de animais, né, dar água para os seus animais que eles estavam criando. Formação das aldeias, né, o desenvolvimento da agricultura levou os grupos humanos a se fixarem próximos às plantações. No local, com o tempo, formaram-se aldeias que reuniam famílias vizinhas, certo? Como eu já falei. O sedentarismo também existia nessa época do início do comércio, que era a necessidade de acompanhar o desenvolvimento das plantas, levou os grupos humanos a viver mais tempo em um determinado lugar. Ao se fixarem, trocavam aos poucos o nomadismo pelo modo de vida sedentário. Então, eles deixaram, nessa época que o comércio surgiu, eles não eram mais nômades, eles já eram sedentários, já viviam num lugar. Aumento demográfico. A durabilidade dos grãos permitiu o armazenamento dos alimentos, né, por longos períodos. Com o cultivo da terra e a criação de animais, a alimentação tornou-se bem mais diversificada. O resultado foi um grande aumento populacional. Então, aumentou o número de pessoas. Por quê? Porque aumentou o número de alimentos, né, produzidos naquela época. Bom, professora, mas você está falando do início do comércio, né? Por quê, professora? Quando eles começaram a produzir o seu próprio alimento, a criar os seus próprios animais, como eu acabei de falar, aumentou-se o quê? O número de alimentos. E eles conseguiram, através dessa agricultura, produzir como eu posso falar, outros produtos, não é? Como eu acabei de falar, os tecidos, eles conseguiram fabricar os tecidos por meio do uso do algodão, né? Eles conseguiram, por exemplo, fabricar o pão através do uso do trigo. Eles começaram a criar novos produtos.
E como eles começaram a criar esses novos produtos, começou a surgir o quê, pessoal? A troca de produtos de uma determinada aldeia com outra, de um determinado lugar com outro. Eu aqui tenho a fabricação de tecidos, eu aqui já tenho a fabricação de pães. Então, o que eles faziam? Eles trocavam aqueles produtos, trocavam o tecido pelo pão. E aí foi o primeiro pontapé para o início do comércio. Ok, pessoal? Aqui em cima, nós temos algumas questõezinhas que nós podemos estar respondendo. O que era cultivado no território que hoje corresponde ao Brasil? Eu já até falei para vocês, né? Aqui, hoje, onde é o Brasil, temos a mandioca, né? Era o que era produzido aqui, era a mandioca, onde se encontra o Brasil. Se você fizer, aí voltando, tá? Questãozinha 2. Se você fizesse uma viagem no tempo e quisesse consumir arroz, para que época e local você teria que ir? Vamos procurar, certo? Aonde se encontra o arroz? O arroz, pessoal, ele se encontra bem aqui, ó. Bem aqui já nessa regiãozinha no final da Ásia. Bem aqui, ó. Já nessa regiãozinha no final da Ásia. E se a gente quisesse consumir arroz nessa época, a gente teria que ir lá para a Ásia, lá para 3.500 anos antes de Cristo, ou seja, antes do nascimento de Jesus Cristo. Olha só onde era que era plantado o arroz, né? Bem distante de nós, se nós fôssemos querer hoje. Identifique no mapa o local de origem de 3 alimentos que você gosta de comer. Então, vocês vão procurar 3 alimentos que vocês gostam de comer e ver aonde foi que eles surgiram, qual foi a origem desses alimentos, certo, pessoal? Aí vocês me perguntam, professora, mas nessa época, como é que eles conseguiam fazer essa troca? Por exemplo, como é que aqui no Brasil ele conseguia mandar a mandioca lá para a Europa, se tem todo o Oceano Atlântico aí? Quais seriam os meios de transporte que eles utilizariam, pessoal? O que vocês acham? Eles utilizariam, pessoal, nessa época, os navios, né, as embarcações. Claro que não eram as embarcações que existiam hoje, eram embarcações muito mais precárias, que demoravam meses, muito meses para chegar o produto, né? Mas os meios de transporte que eles utilizavam nessa época eram os navios, e o tempo de duração de uma viagem era enorme. Vamos lá, pessoal, agora vira a página. Pronto, muito bem. As primeiras trocas comerciais. A origem do comércio. Hoje, quando precisamos ou desejamos comprar algo, nós podemos ir às feiras, supermercados, lojas, shoppings ou até mesmo utilizar as lojas virtuais. Né? Hoje em dia, até hoje, nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia, quando a gente quer comprar alguma coisa, às vezes a gente vai lá, pega o WhatsApp daquela loja, o Instagram, o Facebook daquela loja, manda a mensagem, certo? Ou liga, ele já vem deixar aquele produto, né, no sistema de delivery, que é o que está funcionando hoje aqui nessa época da pandemia, né? Então é bem fácil, às vezes a gente vai até o supermercado e compra aquilo que a gente deseja. Às vezes tem o site da própria loja, a gente escolhe aquilo que a gente precisa e compra e chega na nossa casa, não é? Bem legal. Para pagar por um produto, nós podemos usar o dinheiro, nós podemos usar o cheque, podemos utilizar o cartão de crédito. A maneira como as trocas comerciais são feitas, no entanto, passou por muitas mudanças ao longo do tempo. Então, hoje, tá tudo mais prático, né? Tudo mais fácil, tudo mais rápido, digamos assim. Só que nem sempre foi assim, né? Nós sabemos, nós acabamos de ver, né, que quando o comércio surgiu, era tudo completamente diferente. E essas atividades de comércio, ela passou por muitas mudanças ao longo do tempo. Há mais de 6.000 anos, os primeiros grupos familiares que conviviam entre si, eles praticavam a agricultura de subsistência. Ou seja, pessoal, era aquela agricultura, eles plantavam e colhiam apenas para o consumo, apenas para a sobrevivência da sua família, e cultivavam apenas os alimentos necessários para o seu sustento.
Eles cultivavam apenas aquilo que eles precisavam para sobreviver. Assim como o cultivo agrícola, a criação de animais também era feita apenas para garantir a sobrevivência do grupo, produzindo alimento, lã ou couro. Então, eles produziam tudo aquilo que eles necessitavam, né? Os seus alimentos, o lã e o couro que eles utilizavam para a fabricação da sua roupa, era eles mesmos que fabricavam a sua própria roupa. Eles fabricavam tudo aquilo que eles necessitavam, né? Eles cultivavam uma horta, eles costuravam a sua roupa, a sua rede, tudo aquilo que eles necessitavam para sobreviver. À medida que as técnicas agrícolas se aperfeiçoaram, a produção aumentou, gerando mais alimentos que o necessário. Então, eles começaram a ter domínio da técnica de agricultura. Então, eles começaram a produzir mais alimentos, aumentando ainda mais o número de produtos que eles tinham. Esse excedente passou a ser trocado entre os diferentes grupos familiares. Eu estou produzindo muito feijão. A família do Pedro está produzindo muita mandioca. Então, o que nós vamos fazer? Vamos trocar. Ei, tu me dá um pouquinho de mandioca, eu te dou um pouquinho de feijão. Então, tinha-se essa troca entre as famílias, né, para ter uma variedade de alimentos. Desse modo, os alimentos cultivados e os animais criados, eles podiam ser trocados por outros itens que não eram produzidos por aquele grupo. Aí aqui, pessoal, nós temos a imagem, certo, de alguns produtos que eles eram trocados, né, que eles eram produzidos e trocados nessa época. Peles de animais, né, peixes, carnes, grãos, aí nós temos o grão de feijão, lentilha, frutas, eram alguns dos produtos que eram utilizados há cerca de 6.000 anos, ou seja, eram alguns produtos que eram trocados entre os grupos familiares. Aí aqui, pessoal, nós temos a imagem de alguns objetos que eles começaram a fabricar utilizando aquilo que eles produziam, né? Aqui em cima nós temos um peão, né, que era utilizado para moer os alimentos no período neolítico, e aqui nós temos um pote de cerâmica que era utilizado para guardar grãos do período neolítico encontrado em Israel. Então, eram alguns dos produtos que eles produziam naquela época. Virando a página, lá para a página 46, novas relações e produtos. A maior oferta de alimentos possibilitou a melhoria das condições de vida e de alimentação dos grupos humanos, que se tornaram cada vez mais numerosos. Então, se tinha mais alimentos, a qualidade de vida dessas pessoas elas melhoraram, né? Tinham mais alimentos, então a pessoa se alimentava melhor e tinha uma qualidade de vida melhor. E assim, como eu já falei, aumentou o número de humanos naquela época. O aumento das trocas favoreceu também o surgimento de uma produção agrícola voltada para o comércio. Neste período, ferramentas, utensílios de cerâmica e vestimentas passaram a ser produzidas com objetivo de troca. Então, eles começaram a produzir objetos, né, roupas, para quê? Para realizar a troca entre as famílias. Então, era o pontapé para o comércio. Nos grupos maiores, cada membro da família ficava responsável por uma tarefa. Assim, teve início a especialização do trabalho. Enquanto alguns trabalhavam nas plantações, os outros se dedicavam a produzir o tecido, outros a cuidar dos animais. Então, como aumentou o número de produtos, né, o número de produção, essas trocas, então o que fazia os grupos de família maiores? Cada um era responsável por uma coisa. O pai era responsável pela plantação, a mãe era responsável por produzir os tecidos, os filhos eram responsáveis por cuidar dos animais. Então, cada um tinha uma tarefa, certo? Aí aqui também nós temos a imagem de alguns objetos, outros objetos que eles também fabricavam. Tem a foice de pedra polida e o vaso de argila do Neolítico, que eram encontrados na Espanha. Trocas e valores. Aos poucos, os grandes grupos passaram a estabelecer valores diferentes para cada tipo de produto, conforme o tempo necessário para produzi-lo. Então, no início era realizado somente a
troca, não é? Eles trocavam um produto pelo outro, só que com o tempo eles passaram a estabelecer um valor, um preço, de acordo com o tempo que eles demoravam para produzir aquele objeto. Se uma atividade ou um produto necessitava de certa quantidade de tempo de trabalho, cada um deles teria um valor específico. Por exemplo, um agricultor arava, semeava, irrigava a terra e depois de alguns meses ele colhia aquele cereal. Um artesão levava semanas para lavar, cortar e costurar o couro de um animal para fazer um par de sapatos. Um caçador, por sua vez, poderia abater várias aves para o consumo em um único dia, mas ainda assim ele precisava esperar a época do ano adequado para poder caçar. De acordo com essa ideia de igualdade ou equivalência entre os diferentes produtos, um caçador ele precisaria oferecer 3 aves para receber em troca um fardo de trigo. Por exemplo, 4 cestos de peixe poderiam corresponder a um par de sapatos feitos pelo artesão. Mas ainda havia troca direta de um produto por outro. Então, eles faziam o quê? Eles começavam a estabelecer valores. Então, 3 aves teriam o valor de um fardo de trigo, né? Então, um fardo de trigo, só troco um fardo de trigo se for por 3 aves. Eu só troco um par de sapatos se for por um cesto de peixe. Por quê? Porque o artesão, ele demorava mais tempo para produzir aquele sapato, né? O fardo de trigo também demoraria mais tempo para ser produzido. Então, eles começaram a estabelecer o valor dos produtos de acordo com o tempo que era usado para produzir aquele produto. Certo, pessoal? Bom, agora nós vamos para a correção da nossa atividade da aula anterior. Então, já pega aí o caderninho para a gente fazer a nossa correção, tá? A quarta questão dizia: complete as frases de acordo com a legenda. Paleolítico e Neolítico. Durante um longo período chamado de período paleolítico, a maioria dos grupos humanos manteve a forma de vida nômade. O grupo humano que tinha vida nômade, ou seja, que vivia fixo no lugar, era no período paleolítico. Durante o Resposta: Neolítico, os grupos humanos começaram a fabricar instrumentos mais sofisticados com pedras polidas. Então, as pedras polidas são do período Neolítico. O Paleolítico, também conhecido como Idade da Pedra Lascada por causa das ferramentas feitas de pedra. Paleolítico, pessoal, significa pedra lascada. Então, aqui a resposta só poderia ser Paleolítico. No Neolítico, os grupos humanos começaram a domesticar animais e a fabricar agricultura. Então, a domesticação de animais e a prática de agricultura foi no período Neolítico. Quem acertou, coloca o certo. Quem errou, faça a correção. O que foi o processo de sedentarização? O que é se tornar sedentário? É o processo por meio do qual alguns grupos humanos eles deixaram de ser nômades e passaram a viver fixos em um determinado lugar. Então, o processo de sedentarização é quando o homem passou a viver fixo num lugar, passou a viver em somente um lugar. Ok, pessoal? Quem acertou, coloca o certinho. Observe o mapa da página 24 e responda as questões. Qual é a principal característica da região chamada de Crescente Fértil? A principal característica, pessoal, é a proximidade dos rios, que possibilitava, sim, a prática da agricultura, facilitava a caça, a pesca e contribuía para o processo de fixação dos grupos humanos da região. Então, a principal característica da Crescente Fértil é porque ela é próxima dos rios e assim facilitava a agricultura e a criação de animais. Letra B. Assinale a alternativa que apresenta o nome dos principais rios da Crescente Fértil. Os principais rios, pessoal, eram o rio Nilo, o Eufrates e o Tigre. Então, a resposta correta seria o segundo quadradinho. Agora vamos corrigir a da página 31, que também foi para a aula passada. A primeira questão da página 31 dizia: leia o texto e coloque V se for verdadeiro e F se for falso. O desenvolvimento da agricultura acelerou o processo de sedentarização dos grupos humanos?
verdadeiro. Né? Quando surgiu a agricultura, aumentou a sedentarização, eles passaram a viver fixos num lugar. Apesar da prática de agricultura, muitos grupos humanos continuaram a se deslocar pelos territórios, vivendo da caça e da pesca. Verdadeiro. Então, mesmo com o surgimento da agricultura, pessoal, eles começaram assim a criar, eles continuaram sim se deslocando para criar animais. Como não havia técnicas para cultivar a terra, os grupos humanos deixaram de plantar, abandonando as terras férteis. Falso. Eles continuavam sem plantando. O desenvolvimento da agricultura fez com que os grupos humanos aprimorassem as ferramentas de trabalho? Sim, verdadeiro. Eles começaram sim a aprimorar suas técnicas de trabalho. Segunda questão. Assinale as imagens que mostram uma técnica de agricultura que não era usada há 2.000 anos atrás. Claro, pessoal, que seria o trator. Né? O trator não era usado há 10.000 anos atrás. Né? Não existia essa técnica naquela época. Terceira, preencha as lacunas do texto sobre o início da prática da agricultura utilizando as palavras, que eram técnicas, sementes, pedra polida e domesticar. Há 12.000 anos, a prática de agricultura transformou o modo de vida de parte da humanidade. Os grupos humanos passaram a domesticar, então no primeiro tracinho é domesticar, plantas e animais. Eles criaram técnicas, né, pessoal? Técnicas para o cultivo de vegetais, como abrir pequenas valas na terra com ferramentas feitas de madeira e pedra polida, e aprenderam a armazenar sementes que eram espalhadas no solo depois de arar a terra. Certo, pessoal? Essas eram as palavrinhas corretas. A quarta questão perguntava: por que as técnicas agrícolas provocaram grandes transformações no modo de vida dos seres humanos? Porque com o desenvolvimento da agricultura, acelerou o modo de viver dos seres humanos. A criação de animais, o cultivo de plantas, levaram à sedentarização, ou seja, levaram as pessoas a viverem fixas num lugar. Gente, desconsiderem aqui que é o meu bebê falando, viu? Meu bebê aqui querendo dar aula para vocês também. Então, as transformações provocaram mudanças, sim, né? Porque acelerou o modo de vida humano, né? Alterou a forma de viver, de se organizar. Então, vocês vão colocar que a transformação mudou, sim, né? Porque ela transformou as relações do ser humano com o ambiente, alterou suas formas de viver, de se organizar, ok? Quinta questão. Explique por que alguns arqueólogos acreditam que existiram sociedades lideradas por mulheres. Eles acreditam porque eles encontraram esculturas que representavam a figura feminina e o culto da fertilidade. Para eles, essas esculturas podem representar a posição de destaque que as mulheres ocupavam na sociedade. Então, vocês vão colocar que eles acreditam porque eles encontraram esculturas de figuras de mulheres, de figuras femininas. A sexta questão dizia para colocar V se fosse verdadeiro e F se for falso. O primeiro, o processo de fixação dos seres humanos ocorreu ao mesmo tempo na Ásia e na América? Falso, não ocorreu ao mesmo tempo em todos os lugares. Além de Vênus de Windorf, foram encontradas outras esculturas femininas que têm mais de 20.000 anos? Sim, foram encontrados sim, então é verdadeiro. Os clãs eram formados por diversas famílias que partilhavam a terra e os instrumentos de trabalho? Sim, nos clãs tinham várias famílias que partilhavam, sim. E os pesquisadores encontraram diversos vestígios históricos que comprovam a existência de sociedades matriarcais? Falso. A única coisa que eles encontraram foram as esculturas, tá, pessoal? Eles não encontraram diversos vestígios, não. Somente a escultura. E a nossa atividade de hoje é a atividade no livro de História, página 45 e 47. Vocês vão copiar e responder as questões no caderno, fotografar e me enviar, tá certo, pessoal? Essa é a nossa aula de hoje. Um beijo e até segunda-feira. Bom final de semana para todos. Tchau, tchau.